Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta, né? Vamos terminar aí a nossa semana. Eu vou começar fazendo a correção da página 20 e 21. Os que me mandaram aí já estão todos com positivo, tá? Que eu vou colocar na minha caderneta. Importante vocês tentarem fazer, tá? Eu vi que alguns fizeram, não estava muito certo, mas assim, mesmo assim, igual eu faço na sala de aula, eu dou o positivo e agora vamos fazer a correção, né? Aquilo que vocês virem que não deu muito certo, que vocês não conseguiram fazer, né? Façam agora durante a correção, tá bom? Bom, então nós tínhamos lá o exercício na página 20, que tinha, assim, em lojas, museus, salas de exposições, cartazes como estes são habituais. Atenção, o ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei, né? Aí tem o número da lei 13.541, de 24 de 3 de 2003. Então, o que eu quero saber nesse exercício aí? Em que voz verbal se anuncia a filmagem do ambiente? O ambiente está sendo filmado. Se ele está sendo filmado, né? Não é ele que está fazendo alguma coisa, então esse anúncio, ele está na voz passiva, tá? Então, na letra A, ele está sendo filmado por alguém. Então, nós vamos colocar que está na voz passiva esse anúncio. Voz passiva é quando você recebe a ação, digamos assim, no básico, tá? Depois, o agente da ação aparece explícito nessa oração? Aparece quem está filmando aí? Primeira coisa, não. Tá? Aí pediu justifique. Como que nós vamos justificar isso? Nós vamos justificar igual quando a gente falava assim de sujeito indeterminado, né? Ele está sendo filmado. Por quê? Que aqui a gente não sabe quem está filmando. Porque não é irrelevante saber quem está filmando. O que importa aí é a filmagem em si e não quem está filmando. Então, nessa frase aí, não importa se o sujeito está aparecendo ou não. O que importa é saber que vai haver a filmagem, tá? Então, nós vamos colocar aqui não, porque é irrelevante, ou seja, não tem importância saber quem está filmando. Né? É irrelevante saber quem está filmando. O que importa, vírgula, o que importa, na realidade, é a filmagem. Tá? Então, corrijam aí a de vocês para ficar tudo certinho, para não ter problema. Para depois vocês fazerem as avaliaçõezinhas aí que estão por vir, né? Não nessa agora, mas na outra pode cair. Na letra C, há uma oração em que se empregam dois predicativos do sujeito coordenados, ou seja, não ligados entre si, porque a gente sabe que a oração coordenada, ela é uma oração independente uma da outra, tá? Então, aí está assim, observe, as imagens são confidenciais e protegidas, tá? Então, são duas características. Nós sabemos que o predicativo, ele traz característica, né? Então, nós temos confidenciais e protegidas, nos termos da lei. Essa oração está na voz ativa ou na voz passiva? Justifique. Então, essa oração aí também está na voz passiva, tá? Por que será, hein? Alguém sabe me dizer? Está na voz passiva. Vocês vão ver hoje também vários tipos de voz passiva, né? Então, aí nesse caso, nós já podemos dizer assim, que está na voz passiva,
Porque apenas os verbos transitivos, né, que nós já lemos, podem estar na voz ativa. O verbo, por exemplo, que é o são aí, que é verbo de ligação, ele não pode estar na voz passiva, tá? Então, apenas os verbos transitivos, vírgula, pois apenas os verbos transitivos podem estar na voz passiva, tá? É isso aí. Bom, agora nós vamos partir para o número 2, que era a tirinha, né? A tirinha estava lá, socorro, estou sendo perseguido por um gato, estou sendo perseguido por um gato. Eu vendi minha franquia para ele, a minha franquia para ele, né? Então aí nós temos duas situações. Deixa eu apagar aqui. Nós temos duas situações aí. Então, no segundo quadro, emprega-se a voz passiva. Isso já está sendo o que aí? Uma afirmação, tá? Que termo é colocado em primeiro plano aí? Né? Que termo é colocado em primeiro plano? Estou sendo. Quem está sendo filmado? Eu. Então, o termo da oração que está sendo filmado aí, embora esteja oculto, é quem? O sujeito da frase, tá? Então, nós vamos colocar assim, número 2, letra A, embora esteja oculto, o sujeito, eu, né? O sujeito eu aí é quem aparece na frase, tá? O sujeito eu é quem aparece primeiro. Porque vocês lembram que sujeito oculto ou desinencial a gente consegue encontrar pela terminação do verbo. Então, estou. Quem estou? Eu estou, tu estás, então eu, tá? Primeira pessoa aí. Bom, é correto afirmar que, nesse caso, a noção de sujeito coincide com a de agente? O sujeito eu aí coincide com a de agente? Agente, quem praticou a ação? Não, não é correto afirmar. Porque dentro aí do ponto de vista semântico, do sentido da oração, o sujeito aí é paciente, né? Aparece em primeiro lugar, só que ele está sendo filmado, não foi ele que praticou a ação. Então ele não é sujeito a gente, tá bom? Então nós vamos colocar que não, porque dentro do ponto de vista semântico, o sujeito é paciente, já que ele sofre, né, a perseguição. Vou explicar direitinho na hora de estudar, né? Já que ele sofre a perseguição do gato. Certinho? Bom, agora eu vou voltar com vocês na explicação. Peço que vocês voltem na página 16 para a gente continuar vendo aí a respeito da voz passiva, tá? Peguem a canetinha grifa-texto, ok? Enquanto isso eu vou apagando a lousa.
planilha já tá toda flanelinha, já tá toda colorida. Pessoal, seguinte, construção na voz passiva. Nós vimos, então, que a voz passiva, o sujeito, ele recebe a ação. Primeiro ponto, né? E sujeito agente é aquele que pratica a ação. Só que na voz passiva, nós temos mais de uma construção, tá? Nós temos a passiva sintética e a pronominal. Analítica pronominal, desculpa. Então, nós vamos aqui perceber como que se faz essa voz passiva para a gente perceber essa diferença, tá? Então, nós vamos pegar a caneta grifa-texto e grifar já aqui, ó. Há 2 modos de se construir um enunciado na voz passiva. Olha só. Primeiro, com o verbo auxiliar ser, toda vez que ele aparecer é voz passiva, tá? Seguido de particípio, a do ido, lembra? Então, formando-se a voz passiva analítica. Então, a voz passiva analítica, na voz passiva analítica, nós temos aí o verbo ser mais particípio. Nós lembramos, então, que o final do particípio é DO, né? A gente costuma falar aduído, tá? Terminação aqui. Então, nós temos assim, ó, observe. Bom, pode ser chamada também de perifrástica, né? Observe a diferença entre a construção desses enunciados. Nós amamos o próximo. Olha só. Nós amamos o próximo. Então, aqui eu tenho nós, o verbo, quem ama, ama alguém. Então, esse verbo é transitivo. Ama quem? O próximo, transitivo direto ainda por cima, né? E aqui eu tenho quem? Quem que ama? O meu sujeito. Ama alguém. Ama quem? O próximo. Que é o meu objeto direto. Objeto direto. Se eu tenho sujeito ativo aqui, voz ativa, meu verbo é transitivo, ele admite sujeito agente. Então, essa voz aqui é ativa. Acompanhem na apostila de vocês. Depois, eu vou ter essa mesma oração, mas assim, ó. O próximo é amado por todos. Amado por todos, tá aí? Não, por nós, desculpa. Por nós. Olha só. Primeira coisa, nós já temos o verbo ser. E a terminação do particípio, certo? Então, não tem mais verbo transitivo aqui. Tem verbo de ligação. Se eu tenho sujeito, quem é amado por todos? Quem é amado por todos aí? O próximo, tá? Então, muda. Então, o próximo é o sujeito paciente, que recebe a ação. Verbo de ligação. Aí eu vou ter aqui particípio. E nós? Nós é quem ama o próximo. Então, esse aqui vai ser o que, pessoal? O agente da passiva. O agente da passiva. Por quê? Esse próximo aqui recebeu o amor de quem? De nós. Agente, né? Desse amor ao próximo, tá bom? Então, aí na voz passiva, vocês vão perceber que é sempre assim, verbo de ligação, na passiva analítica, verbo de ligação mais particípio. Particípio, faltou o P aqui. Particípio, tá? Vamos ver como que faz essa construção aí lá do outro lado. Aí veja o mecanismo de transformação da voz ativa para a passiva analítica, que vai ocorrer isso daí. Faça a transformação da voz ativa para a passiva analítica. Vocês vão perceber que às vezes para a passiva analítica dá, e para a passiva sintética, que a outra não dá, tá? Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, voz ativa, voz passiva analítica. Voz ativa, sujeito.
Na voz passiva analítica, agente da passiva, tá? Na voz passiva analítica eu tenho agente da passiva, não tenho o sujeito que recebe é sujeito paciente, mas quem pratica é agente da passiva, tá? Precedido por preposição por ou de. Depois, objeto direto eu tenho na voz ativa, na voz passiva eu não tenho. Eu tenho sujeito, igual eu mostrei ali para vocês. Verbo na forma simples na voz ativa. Na voz passiva, o verbo é composto. A forma do verbo é composta. Auxiliar mais o particípio, que é o que vocês viram aqui. Verbo ser mais o particípio, tá? Na voz ativa, ele vai estar sempre na forma simples. Então, não tem como confundir a passiva analítica com a voz ativa, tá bom? Então, o verbo ser, grifando, assume na voz passiva analítica o modo e o tempo do verbo na voz ativa, que é o é, tá? Quanto ao verbo da voz ativa, ele passará para a voz passiva com flexão de particípio, concordando em gênero, número com o sujeito da voz passiva. Tá? Como que isso vai acontecer? Vamos observar aí. Igual lá a frase que eu fiz. O próximo é amado por nós. O que aconteceu ali? Amado é amado por nós, tá? É amado, verbo ser mais particípio. Por nós é o agente. Por quê? Porque nós temos o verbo ser aqui, o é, tá? O por nós aqui, que antes, lá na outra frase, era o sujeito, agente, agora ele é o agente da passiva. Ele continua praticando a ação, só que ele vai praticar a ação, né? Só que ele vai aparecer aonde aí? No final da frase, tá? Ele é agente do amor que alguém recebe. Ele pratica essa ação, mas dentro da voz passiva, ele vai ser agente da passiva e não sujeito a agente igual lá na voz ativa, tá? Então, nós vamos perceber que vai ter sempre o verbo de ligação mais o particípio. É o ponto principal que tem aí na passiva analítica, tá? Aí vai vir agora, com o pronome se, constrói-se a voz passiva pronominal ou sintética. Nós costumamos ver em muitos livros de gramática voz passiva analítica e voz sintética, tá? Então, vamos trabalhar como se ela fosse só a voz sintética, pronominal. Só que o pronominal ajuda vocês a lembrarem que nessa voz aqui vai ter pronome, tá? Com o pronome se, constrói-se a voz passiva pronominal ou sintética. Observe, sapatos são consertados na loja ao lado. Preste atenção. Sapatos são consertados na loja ao lado. Aqui eu vou ter o verbo ser, que é o verbo de ligação, mais o particípio, não é isso? Mais o particípio, que seria o exemplo ali, ó. Está falando o verbo auxiliar mais o verbo principal, né? Agora, o mesmo enunciado formulado de outra maneira. Olha só, na loja ao lado, consertam-se sapatos. Percebam que aí eu tenho o se na construção. Então, na voz passiva, ó, que é a voz passiva analítica. Na analítica, vai ter verbo ser mais particípio, tá? Aí, na voz passiva sintética, nós vamos ter o verbo com o pronome, tá? O pronome se aí.
Então, ele vai determinar aí que nós temos a voz passiva pronominal e sintética. Vai ajudar vocês a encontrarem, porque presta atenção, tanto aqui, quem está sendo consertado? O sapato. O sapato está recebendo aí a ação, tá? Então, vamos perceber, embora esse tipo de construção exige que se indetermine o agente da passiva, pois o objetivo principal do enunciador é informar a existência de um fato, o sapato está sendo consertado aí, o conserto dos sapatos, compare as frases na voz passiva pronominal e na analítica. Então, nós temos 2 quadrinhos. É na necessidade que se conhece o amigo. Aí, na voz passiva analítica vai ficar: é na necessidade que o amigo é conhecido. Mesma frase, tá? Consertam-se roupas. Roupas são consertadas. Quero que vocês grifem de todas as frases os pronomes ses, né, daqui do lado de cá, e do lado de cá o verbo ser, na segunda frase são, né, depois procurou-se logo um profissional experiente, grifa o se. Um profissional experiente foi logo procurado, grifa o foi. Na foto viam-se 2 pontos luminosos, grifem o se, e do lado de cá, na foto, 2 pontos luminosos eram vistos. Então, da mesma forma aí, as 2 vozes são passivas, só que uma recebe o verbo de ligação mais o particípio e a outra é feita através aí do pronome se, tá? Só que as 2 estão com o sujeito aí paciente, aquele que praticou a ação ali dentro, tá? Bom, continuando aí, agente da passiva, né? A voz passiva pronominal, grifem, deve-se à presença do pronome se, nesse caso chamado de pronome apassivador, tá? Então, quando tem o pronome se, chama-se pronome apassivador, tá? Aqui, ó, podem até gravar, anotar, né? Chama-se pronome apassivador, que possibilita aqui ficar na voz passiva essa oração, né? Também se diz voz passiva sintética porque a construção tem estrutura curta quando comparada à voz passiva analítica, que é maior, né? Que é mais longa. Sujeito, mais verbo auxiliar ser, mais particípio do verbo principal. Quanto à concordância, note o sujeito da voz passiva pronominal com o qual o verbo deve concordar é o mesmo da voz passiva analítica. Foi o que eu mostrei para vocês aqui, né? É o mesmo. O sujeito, quem que recebeu o concerto? Sapato. Quem que recebeu o concerto aqui também? Sapato, tá? Bom, para conhecer a voz passiva pronominal, né, é preciso ficar atento, porque nem toda oração com pronome se está na voz passiva pronominal. Veja as condições que devem ser observadas. Agora vocês peguem a caneta e grifa texto novamente. Primeiro ponto. O verbo precisa ser transitivo direto, tá? E estar na terceira pessoa do plural ou do singular. Deve haver um substantivo ou pronome que os acompanharão aí, não acompanhado de preposição, funcionando como sujeito paciente. Depois, a frase pode ser vertida para a voz passiva analítica. Se eu não conseguir fazer essa transformação para a passiva analítica, não tem passiva pronominal, tá? Então, aí vocês podem falar, não, então essa não é passiva pronominal. Por exemplo, veja de acordo aí com a norma padrão, o particípio da voz passiva analítica concorda com gênero, número, com sujeito. Então, nós temos aqui, ó, doa-se um cachorrinho, o verbo no singular e o sujeito no singular. Então, tá ok. Um cachorrinho é doado. Consegui fazer a transformação? Deixa eu colocar aqui para vocês. O que eu quero que vocês aprendam e gravem é isso aqui, ó. Doa-se um cachorrinho. Essa está na voz passiva pronominal, certo? Aí eu vou passar para a voz analítica, tem que ter verbo de ligação, não tem? Então, um cachorrinho. Essa frase é bem simples, é boa para vocês aprenderem.
é doado, tá? Da mesma forma aqui, quem que está sendo doado? Um cachorrinho, um cachorrinho. Eu consegui, aqui eu tenho o verbo, mais quem? Quem doa, doa alguma coisa, verbo transitivo, mais o pronome ser. Então eu tenho voz passiva pronominal. E aqui, um cachorrinho é doado, eu tenho o verbo de ligação, verbo ser, mais quem? Particípio. E o sujeito aqui. No caso, paciente. Sujeito, paciente aqui, que vai ser o mesmo que o meu objeto direto, tá? Se eu consigo fazer essa transformação aqui, é garantia de que eu tenho o quê? A voz passiva pronominal mesmo, tá? Doam-se cachorrinhos, aqui só tá falando que está no plural, tá? Os cachorrinhos são doados. Alugam-se casas, tá? Subsujeito no feminino. Casas são alugadas, particípio no feminino. Então tem que ter concordância, tá? Agora aqui, voz verbal e efeitos de sentido. Vamos lá. As frases já citadas, os alunos cumprimentaram o professor e o professor foi cumprimentado pelos alunos, informam o mesmo fato. Então, por que usar uma ou outra? Né? A resposta está no ponto de vista que o enunciador adota, ou seja, a escolha não é aleatória. Se ele quer atribuir ao sujeito o papel de agente e ao objeto direto de paciente, ele usa a voz ativa, tá? Os alunos cumprimentaram o professor. Nesse caso, destaca-se o sujeito agente, que são quem? Os alunos. Podem grifar aí esse segundo parágrafo todo. Se, entretanto, o enunciador deseja que o sujeito da frase assuma o papel de paciente, ele emprega a voz passiva. O professor foi cumprimentado pelos alunos, né? A gente viu essa frase lá no comecinho. Agora o realce recai sobre o sujeito paciente, que é quem foi cumprimentado. Quem foi cumprimentado? O professor, tá? Na construção da frase passiva, é possível omitir o agente, grifem isso. É possível omitir o agente. É o caso da oração extraída da tira de Vênis Caetano, apresentada na abertura deste módulo e destacada a seguir. Então, só amamos porque somos amados? Se nessa frase o agente estivesse explícito, tá? Ela poderia ser escrita assim, por exemplo, desculpem. Então, só amamos porque somos amados pelos outros, né? Ou por nossos amigos, ou por alguém. Então, a omissão do agente aí acontece pelas seguintes razões. Agora vocês vão grifar. Não é convincente conveniente identificá-lo, então não precisa identificar o agente. Essa situação é comum quando não se quer ou não se pode revelar o responsável pelo ato ilícito, ou seja, que fez a ação. Ali, o ilícito, às vezes algo que não é legal, né? Por exemplo, o autor da pichação no muro do vizinho, então se diria a respeito do ocorrido: o muro do vizinho foi pichado. Eu não quero saber quem pichou, por isso eu coloco aí na voz que está verbo de ligação, aí verbo ser, mais particípio, voz passiva, tá? Que passiva que é essa? Analítica. Depois, não são conhecidos responsáveis pela ação, é um dos outros motivos para a gente usar a voz aí. É frequente quando não se notificam ações clandestinas, ou ações clandestinas são aquelas que são feitas assim, né? Tipo, fora de horário, que a pessoa não quer ser descoberta, cuja autoria ninguém deseja assumir por ser criminosa ou socialmente condenáveis. Quando você faz algo que a sociedade não admite, né? Então você faz clandestinamente. Desculpem, pessoal. Os moradores os moradores de rua foram espancados cruelmente. Eu sei quem espancou? Não. Eu sei o que eu tinha falado para vocês. O que é importante eu saber aí é que a ação foi feita. Que ação que foi feita aí? Espancaram. Quem espancou? Eu não sei.
tá? Então, letra C, a identidade do agente é irrelevante ou desnecessária. Então, eu não sei quem espancou, é desnecessário eu saber esse tipo de crueldade. Por exemplo, os móveis foram restaurados com perfeição. Aqui os clientes são muito bem tratados. Eles são bem tratados por quem? Por todos que estão ali, não sei quem. Né? Por quem os móveis foram restaurados? Não é importante eu saber. O que é importante eu saber é que eles foram restaurados, tá? Bom, agora por último vem a voz reflexiva. Aguenta um pouquinho aí, pessoal, que é meio extenso. Então, a voz reflexiva, vocês vão perceber que há enunciados em que o verbo atribui ao sujeito tanto o papel de agente como de paciente. Por exemplo, João irritou-se com barulho, né? O sujeito João atribuiu a ação de irritar e ao mesmo tempo está irritado, tá? Então, ele irritou-se com o barulho. Então, por que falou para vocês lá que nem sempre que aparece o pronome apassivador se vai ser voz passiva? Porque aqui também aparece, tá? Bom, nessa construção, o verbo está na voz ativa e o objeto direto é representado pelo pronome pessoal oblíquo, átono da mesma pessoa do sujeito, tá? Então, por isso, mesmo classificado como objeto direto reflexivo, ele é objeto direto reflexivo porque ele pratica e recebe a ação, tá? Então, essa oração está construída na voz reflexiva. Vamos grifar aí para vocês entenderem melhor o que é essa voz reflexiva. A voz reflexiva é empregada quando o verbo está conjugado na forma ativa, tá? Com o pronome átono da mesma pessoa do sujeito. Ela penteou-se. Então, ela fez a ação de pentear, mas quem? A ela mesma. Então, é reflexiva. Ela penteou-se, tá? Então, aí, vocês percebam, olha, ela penteou-se. Por que tá na voz ativa? O que ela fez? Ela se penteou. A quem? A ela mesma. Esse pronome se aqui, né, que aí faz função de pronome átono, se, ele indica que ela praticou ação com ela mesma. Eu penteei-me, tá? O me também faz parte aí, porque são os pronomes átonos, tá? Então, quando eu pratico uma ação em mim mesma, essa voz chama reflexiva. Olha, observem que aí tem um desenho de uma menininha olhando-se no espelho, tá? Então, ela olhou-se no espelho. Então, ela praticou a ação de olhar quem? Ela mesma, tá? Depois, o verbo pentear admite, então, outros complementos que não o pronome átono da mesma pessoa do sujeito. Mas, nesses casos, a voz será ativa e a ação recairá sobre o complemento do verbo, tá? E não sobre o sujeito. Sobre o complemento do verbo, que é o ser aí, né? Então, nós temos, ela penteou-nos. Então, aí eu tenho terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Eu penteei-os, tá? Aí, no caso, nós temos outros pronomes, tá? O nos, né? Que vai indicar para vocês aí que recaiu sobre outra pessoa a ação, tá? Então, a voz reflexiva, ela pode ser representada pela figura abaixo. João irritou-se, olha aí. Deixa eu apagar aqui. Aí percebam que a flechinha tá assim, ó. João, que é o ser, fez o quê? Olha aí. Ele irritou-se, ele irritou a ele mesmo, né? Então, a ideia de que o processo verbal é produzido pelo sujeito e nele se reflete, dá aí o nome de reflexiva, tá? Grifem essa parte. Pode ser facilmente percebida quando se acrescentam ao verbo
as expressões a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós mesmos, tá? Veja os exemplos. Eu me feri com o espinho da flor, então eu me feri a mim mesmo. O homem se olhava a si mesmo no espelho. Nós nos cercamos de cuidados, cercamos a nós mesmos. Eles se guiaram a si mesmos, né, pelas luzes. Então, grifem. Em alguns casos, o pronome átono ligou-se de tal modo ao verbo que este não é mais empregado sem aquele. Isso acontece, por exemplo, com os verbos arrepender-se, suicidar-se, orgulhar-se, queixar-se. São os chamados verbos essencialmente pronominais. Isto é, não aceitam outro complemento senão o pronome reflexivo aí que é o se, tá? Agora virem a folha, tá terminando. Então agora observe esta frase. O professor e os alunos cumprimentaram-se. No exemplo, o sujeito é composto de 2 elementos, o professor e os alunos, tá? A ação de cumprimentar-se é compartilhada pelo professor e pelos alunos, porque eles cumprimentaram-se. Ao mesmo tempo, a função de agente é de paciente. O professor cumprimenta os alunos e os alunos cumprimentam o professor. A ação, então, é recíproca. Recíproca é quando, por exemplo, eu dou amor e quero receber, tá? Eu dou carinho e quero receber. Então, por exemplo, às vezes a gente maltrata uma pessoa e ela nos maltrata. É recíproco. A gente dá, recebe aquilo que a gente dá, né? Nesse ditado que a gente escuta, né? Então, isto é, de um para o outro. Nesse caso, classificamos o pronome se como recíproco, tá? Aí nós temos aí um exemplo. Os jovens entreolharam-se. Então, isso aconteceu entre os dois. Aí nós temos reflexivo ou recíproco. O pronome ser recíproco não se confunde com reflexivo, porque no reflexivo você pratica ação com você mesmo, com nós mesmos. Aí o pronome recíproco, ele exige a presença, né, de um sujeito no plural ou de um sujeito composto, igual ali na frase, os jovens entreolharam-se, é diferente de João irritou-se, né? Eles olharam-se, eu preciso de mais alguém, tá? Então aí nós temos, de continuar lendo, um ou mais grupos de seres para que haja reciprocidade na ação. Isto é, uns praticam uma ação sobre os outros, que lhes devolvem a mesma ação. Então, aí eu tenho, né, o sujeito que pratica e recebe a ação, mas junto com outra pessoa, tá? E aí, então, síntese das vozes verbais é tudo que eu falei para vocês até agora, certo? Então, pessoal, essa voz passiva analítica, passiva sintética, tem aí, né, o porquê de ser assim. Então, a gente tem que observar, tá? Eu queria fazer com vocês o exercício 5, só pra gente gravar um pouquinho aí. Exercício 5, vamos lá? Você vai pular o 4, Tati? Vou pular o 4 que vocês vão fazer sozinhos. Quero fazer o 5 com vocês, tá? Exercício 5. O exercício 5 diz assim: os provérbios são construções populares curtas, geralmente ritmadas, né? E rimadas e ritmadas. Veja estes. Com papas e bolos Com papas e bolos se enganam os tolos. Em tempo de guerra não se limpam as armas. Roupa suja se lava em casa. Quando alguém tá brigando na rua, assim, a gente costuma falar isso. De pequenino se torce o pepino. Ou seja, aquele garoto respondão, ou garota, né, que faz muita arte, não sei o quê. Então você tem que consertar de pequeno. Na casa cheia, depressa se faz a ceia, né? Quando chega todo mundo, a gente vai comer. Os homens não se medem aos homens não se medem aos palmos. Então nós temos aí vários ditados, provérbios, né, que são ditados populares. E aí nós temos em todos, eu quero que vocês grifem o pronome se, em todos. E aí nós temos a primeira perguntinha: que voz verbal se utiliza na construção desse provérbio? Gente, voz verbal é voz ativa, voz passiva, pronominal e passiva sintética.
e voz reflexiva, tá? Então, o que é voz verbal aí? Só pode ser a voz pronominal, né? Ou sintética. Voz pronominal. Vamos pôr pronominal que nós encontramos o pronome aí para ficar mais fácil de identificar. Letra B. É possível passar esses provérbios para a voz ativa mantendo-se o sentido? Se nós observamos lá a regrinha, não, né? Por quê? Porque não há sujeito explícito aí da ação. Então, ele não aparece, não tem como eu praticar a voz ativa. Na voz ativa o sujeito aparece. Então, não, porque não há sujeito explícito. Certo? Então, letra C. Fiquei empacada aqui. Letra C, pessoal. Passe os provérbios para a voz passiva analítica. Então, aqui, com papas e bolos, os tolos são enganados. Não vai ficar se enganam os tolos, vai ficar com papas e bolos. Os tolos são enganados, tá? Aí nós temos a primeira. A segunda, em tempo de guerra, não se limpam as armas. Então, as armas não são limpas. Então, vai ficar do mesmo jeito aí na frente, em tempos de guerras. Aí vai ficar em tempo de guerra, vírgula, as armas não são limpas. Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Comecei a fazer com vocês só para vocês pegarem o jeitinho, por isso que eu quis ir logo nesse. Que esse já faz a transformação da voz passiva analítica, tá? Então, vocês vão fazer as outras orações sozinhos, tá? E a letra D, ok? Mas como nós temos aí a nossa atividade avaliativa na segunda, então vai ser só esse aqui, e aí para a próxima aula, tá? Aí vocês me mandem a fotinha desse aqui, vai ser para sexta-feira que vem, né? Já que na segunda vai ter. Então, vocês podem fazer o número 4 também, depois que vai ter acabado todas as provinhas de vocês. Estava preocupada com as atividades avaliativas. Mas então, vocês podem fazer de tarefa. Vamos lá, deixa eu colocar direitinho aqui, porque senão vocês vão ficar confusos, né? Vocês vão terminar o número 5. Então, vamos lá. Tarefa. Mas façam depois que vocês fizerem a provinha, tá? Terminar o número 5 depois de segunda. Para não ficar confundindo aí, porque essa matéria não vai cair. Terminar o número 5 e fazer o número 4. Certo? Da página aí, então, começa na página 22 e 23. Páginas 22 e 23, ok? Então, aí vai ter um textinho para vocês no número 4. Aí está assim, o título da notícia está na voz ativa, passe-o para passiva. Aí você considera esse título na voz passiva mais adequado ou na voz ativa? Justifique. Aí você vai dizer se é ou não. Na oração, aí tem lá, o juca in natura não deve ser empregado por ninguém direto na pele ou em qualquer mucosa. Qual é o agente da passiva? Né? Que efeito de sentido esse termo tem na oração. Então, tudo que a gente viu vai estar aí também nesse número 4, tá? Então, vocês terminem o número 5 e façam o número 4, tá bom, pessoal? E então, aproveitem para, no final de semana, dar uma estudadinha para fazer a nossa atividade avaliativa dos módulos 5, 8 e 11, tá? Módulos 5, 8 e 11. Não se esqueçam, estudem direitinho, porque não está difícil, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.